saber a sua opinião sobre o ano de 2015. Foi um ano cheio de adversidades, né? Foi um ano complexo, foi um ano em que nós vínhamos de um 2013, 2014, uma curva ascendente, e subitamente entramos num rodamuinho e num parafuso descendente muito forte, né? Eu acho que nós tivemos uma somatória de fatores, de uma convergência de fatores políticos, de corrupção com a Lava Jato e com reflexos significativos na área econômica que se arrastaram durante o ano todo. Eu acho que o imobilismo do ano se deve e está atrelado a essa condição desses três fatores agirem simultaneamente sobre a economia brasileira. Agora, é a crise política que fez emergir e evidenciar essa crise econômica que afetou todos os setores? Sem dúvida, eu acho que esse momento político de indefinição política, insegurança política em todas as camadas, no Senado, na Câmara, no governo federal, a perda de credibilidade do governo federal, da presidente da República, traz para o empresariado uma situação de parada, de espera. Coisa que imaginávamos que iriam ocorrer num certo tempo, não ocorreram, e esse tempo foi se prolongando, e com isso o ano terminou. E aí não se fez praticamente nada, foi um ano perdido. Agora, pergunta de $1 milhão. Quais são as fases e as soluções, né, ideais para que o país volte a crescer em 2016, na sua opinião? Eu acho que em 2016 ele não volta a crescer. Eu acho que ele não volta a crescer em 2016. Os especialistas estão dizendo de 2 a 3 anos para começar esse processo, é isso? A quantidade de pessoas que nós temos ouvido e consultado, consultores de rating, consultores de risco, nos sinalizam um 2016 parado nessa mesma linha, uma possível retomada se esse cenário político se desenrolar, e se esta situação também da questão da Lava Jato também apontar alguma saída, nós teríamos uma retomada no segundo semestre de 2017, acelerada pela eleição de 2018. Então, o cenário normal seria que segundo semestre de 2017 começa uma retomada se essas condicionantes anteriores forem corrigidas. E 2018, porque é um ano político de eleição para a presidência, a oportunidade de uma nova maneira de governar, um novo viés partidário, político, enfim, que acene para um outro modelo econômico brasileiro, e não esse que vinha sendo operado pelo PT nesses anos todos de governo. Que a insegurança jurídica, aliada à insegurança política, causa a falta de investimento, justamente isso. Exatamente. O Brasil é um país que não passa desapercebido na comunidade global e dentro da economia global, né? Ele tem um tamanho e uma escala continental que, por mais que nós cometamos erros, a gente não passa desapercebido. E a comunidade mundial olha para o Brasil com muito carinho. O Brasil é um país que tem um equity de atratividade e de potencial de desenvolvimento muito grande. E eu me lembro em 2012, 2013, viajando para fora do país, o Brasil era olhado e enaltecido. Oh, que bom que vocês estão lá numa ascendente, foi aquela capa da Economist do Cristo decolando e tal. Logo em seguida a gente tem o Cristo caindo. Mas, então eu acho que se nós tivermos essa maturidade de pensar de forma global, de pensar de forma de que o mundo é plano, de que a economia é global, e nós nos utilizarmos desta conectividade com a economia mundial
o Brasil tem um potencial de atratividade muito grande, fazendo essas correções de segurança para o capital externo entrar. O Brasil ficou muito isolado mundialmente. Nós não nos fizemos acordos bilaterais, nós não fizemos acordos interessantes para o país. Nós ficamos olhando para dentro, olhando para o mercado interno, olhando para acordos aqui de Mercosul e deixando o mundo se organizar de uma determinada forma onde nós não somos partícipes dessa organização e nem vamos usufruir dessa organização. Quando os Estados Unidos pega e monta aquele acordo do Pacífico com todos os países que fazem a borda do Pacífico, a gente ficou de fora, né? E é difícil quando o país está fora da economia global, porque ele não entra na cesta dos grandes investimentos. Somado a isso, essas inseguranças todas que a gente tem falado, eu acho que a receita está posta, quer dizer, todo mundo sabe, todo mundo discute, todo mundo fala. O problema é a implementação, né, política e implementação econômica dessas mudanças todas. É porque o país tem um portfólio abrangente de projetos, há disponibilidade de capital no mundo para o investimento em infraestrutura também, né? Mas os investidores optam por levar os seus recursos para outros países. Quais os motivos que fizeram com que os investidores estrangeiros não entrassem no Brasil em 2015? A gente já falou da insegurança política, a gente falou da insegurança jurídica. Existem outros fatores? Existem barreiras alfandegárias, barreiras que você não permite que um produto seja vendido aqui. É exatamente a ausência desses acordos bilaterais. Agora, o novo presidente da Argentina anuncia que ele abre as portas, né? Que não tem tarifa. O que é isso? Não é abrir as portas às nações amigas. Isso venham para cá, venham investir aqui. Eu quero criar facilitadores para o dinheiro circular e para a Argentina se recuperar. O Brasil é a mesma coisa, não é nem um pouco diferente. Com o agravante de que o Brasil é o Brasil. Somos 200 milhões de pessoas comparado com a Argentina, né? A economia da Argentina é a economia do tamanho do estado de São Paulo. Então, o poder de fogo que o Brasil tem é infinitamente maior. Agora, esta vontade política de abrir as portas, de criar uma visão para o mundo que o Brasil é um país ligado internacionalmente e dentro de uma economia globalizada, é a mensagem que a gente tem que passar. Qual é o caminho para fazer com que eles mudem de ideia e comecem de alguma forma a investir em 2016 no Brasil? Essa é a pergunta de $1 milhão. Olha, o mundo, a economia de mercado, dentro de um mundo globalizado, é muito atento. O mercado econômico, ele flutua, você vê as bolsas, acontece alguma coisa, a Bolsa dos Estados Unidos, a Bolsa de Tóquio, enfim. O mercado de capitais, ele é um mercado muito atento e muito ávido de boas oportunidades. O Brasil é uma boa oportunidade, sempre foi e sempre será, desde que essas coisas consigam acontecer. Então, atrair o capital para cá é dar segurança para esse capital em detrimento dos juros que já são altos, né? Então, o que atrai o capital são juros altos e risco baixo. Os Estados Unidos é o maior detentor de atratividade do capital, porque é uma economia global significativa, o PIB mundial, a maioria do PIB mundial está lá, e uma economia que se recupera fortemente. Então, na medida em que os Estados Unidos fala que vai aumentar os juros, com essa segurança jurídica e com essa segurança econômica que o país tem, todo mundo quer investir lá, onde eu tenho uma rentabilidade baixa, mas segurança muito alta. Então, a relação é inversa. Quanto mais eu aumento a insegurança, eu tenho que aumentar os juros para compensar essa insegurança. Esse é o momento que o Brasil vive. Quer dizer, o Brasil vive juros altos para poder atrair um capital que olha e diz, bom, o juro é alto, eu vou ganhar bastante dinheiro, mas eu estou correndo esse risco. Então, esse equilíbrio entre uns juros razoáveis, abaixo quer dizer, não de 2 dígitos, mas de 1 dígito, e uma segurança jurídica fará com que o país atraia mais capital. Agora, nós estamos na mão contrária, nós perdemos um rating de risco da Standard & Poor's,
agora Moody's já anuncia que vai nos rebaixar. Isso faz com que o capital fique receoso. Vamos falar um pouquinho sobre a lei de zoneamento de São Paulo, que está sendo discutida na Câmara Municipal. Moradores de bairros residenciais reclamam da proposta de instalação de estabelecimentos comerciais perto de zonas residenciais, como é o caso da Rua Estados Unidos, nos Jardins. Tomás, esse é um ponto que merece ser mais discutido com a população nesses locais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu entendimento dessa questão da lei de zoneamento, que está sim gerando muita discussão. Nós estamos muito próximos disso, participamos de algumas coisas do tipo fachadas ativas, estudos para o Secov, estudo para entender essa nova proposta do plano diretor. No meu entendimento, o plano diretor é um plano muito bom, um plano criativo, um plano moderno, atual, contemporâneo, que está vigente em diversas cidades do mundo, cidades exemplos, cidades como Barcelona, cidades como Londres, Amsterdã, Vancouver. Então, essa globalização nos traz informações de modelos que estão sendo aplicados no Brasil em mega cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Então, essa mudança vem de fora para dentro de uma forma, na minha opinião, inexorável. O que acontece é que mudar de patamar, tendo que se adaptar a uma nova lógica de viver, de morar, de mobilidade urbana, com usos de bicicletas, com usos de transporte coletivo, redução da mobilidade do automóvel como veículo de transporte prioritário numa cidade como São Paulo, não só como São Paulo. Hoje, São Paulo tinha o grande troféu, né, do maior engarrafamento brasileiro. Hoje esse troféu a gente já perdeu. A gente tem engarrafamentos aqui no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, que é uma cidade inteligente, maravilhosa, está tendo problemas porque nós tivemos políticas que não foram pensadas de forma sistêmicas e integradas. Tivemos defasagens da parte de infraestrutura, de transporte coletivo, e na outra ponta um incentivo à compra do automóvel financiado, o governo incentivando que a gente compre mais automóvel. Então, esse paradoxo leva a gente a uma situação hoje de revisão e de repensar a cidade como um todo. É claro, quando você pensa repensar uma cidade como São Paulo, do tamanho que ela tem, você vai encontrar áreas de entradas porque vai pisar em calos de muita gente que tinha uma maneira de viver e que não quer mudar. Né? O bem da coletividade atinge, às vezes, o bem da privacidade de alguns redutos, vamos assim dizer. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o plano diretor ele possibilita um repensar da cidade, na nossa leitura, muito bom, com todos esses problemas e percalços que ele vai ter que enfrentar, né, na lei de uso e ocupação do solo. Algumas coisas restritivas, gabaritos, alturas e tal, que o mercado vai ter que se adaptar a isso aí. Agora, é um momento, é um plano bom, vamos no caminho contrário, é um plano bom. Os ajustes precisam ser feitos. Nós vamos ter um período intermediário de ajustes, onde você vai ter que pedir para o governo que, olha, nesse caso aqui, eu vou ter que criar uma exceção. E ele vai ter que ter essa flexibilidade.